Olá, vamos hoje fazer a nossa revisão para a OAB. Hoje é aquele momento em que muita gente está apreensiva, outros estão mais tranquilos, porém eu diria que o momento agora não é nem de apreensão nem de extrema tranquilidade. Agora é o momento para nós apenas mentalmente repassarmos tudo aquilo que nós estudamos ao longo de todos esses meses, em todas as matérias, e a partir daí, tranquilamente, procurarmos levar conosco os pontos principais. E é esse o motivo do nosso encontro aqui. Aqui nesses 35 minutos que nós temos, nós vamos falar sobre, eu diria, os pontos que podem ter, que têm, eu diria, maior probabilidade de caírem nesta primeira etapa da OAB, na nossa matéria de Direito Empresarial. O primeiro tópico que eu gostaria de destacar, que inclusive durante as aulas eu chamei a atenção já dos senhores para isso aí, é a EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Vamos lá. A EIRELI encontra-se disciplinada pelo artigo 980-A do Código Civil, como nós sabemos, e, basicamente, o que é a EIRELI? O que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada? Trata-se do quê? De uma pessoa jurídica, vamos lá, constituída por um único titular. Cuidado, EIRELI não é sociedade, esse é um erro muito comum. Não é sociedade unipessoal, porque a lei não a classifica como tal. Não é o que diz o artigo 980-A, Código Civil. Segundo, o titular da EIRELI não é sócio, ele é titular. É essa a expressão que a lei usa. Ele não é sócio. Então, essa terminologia é muito importante, nós tomamos cuidado com isso. Outra coisa importante, o Código Civil, ele dá a entender que só poderia constituir a EIRELI a pessoa natural, a pessoa de carne e osso, que ele usa a palavra pessoa. No entanto, cuidado, hoje já se admite, as juntas comerciais admitem o registro do quê? Das pessoas jurídicas como titulares de EIRELI. Há uma discussão jurisprudencial em torno disso, mas é admissível hoje. Outra coisa também, além disso, a questão do registro da EIRELI. Por tratar-se de uma empresa individual de responsabilidade limitada, mais uma vez, a dicção do artigo 980-A dá a entender que o registro competente seria a junta comercial. No entanto, atualmente já se admite o registro da EIRELI em cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Então você pergunta assim, quando que a EIRELI vai ser registrada em junta, quando que a EIRELI poderá ser registrada em cartório? Aqui é só nós voltarmos naquele ponto que nós vimos anteriormente, que é a base da nossa matéria, que é o artigo 966 do Código Civil, e daí nós vamos facilmente encontrar a resposta. Quando que eu vou registrar a minha EIRELI em junta comercial, que é a regra geral? Quando ela tiver por objeto uma atividade de produção de bens, de circulação de bens, o que é circulação? É o comércio, produção é a indústria, ou de prestação de serviços organizada empresarialmente. Então a palavra-chave aqui chama-se organização empresarial. Então quando ela estiver organizada empresarialmente, o que é isso? A atividade for impessoal. Daí nós teremos o quê? O registro será em junta comercial. Por outro lado, excepcionalmente, quando que eu vou registrar a minha EIRELI em cartório? Quando ela não estiver organizada empresarialmente. Por exemplo, quando tratasse de um prestador de serviços que não se organize empresarialmente, ou mesmo uma atividade artesanal, por exemplo. Neste caso, o registro poderá ser efetuado nos cartórios de registro civil das pessoas jurídicas. Outra coisa importante, EIRELI, o artigo 980-A exige um capital social mínimo, 100 salários mínimos. Esse ponto é importante. É objeto de questionamento atualmente, inclusive no Poder Legislativo, há um projeto de lei visando mudar isso aí, mas atualmente a lei é essa, 100 salários mínimos. Ou seja, esse requisito não se exige para ser empresário individual, também não se exige para constituir a sociedade limitada ou uma sociedade anônima. Porém, para a EIRELI há este requisito, capital mínimo 100 salários mínimos. Integralizado. Pois bem,
Além da questão da Eireli, vamos agora falar de um segundo tópico, que esse tópico também, esse é um ponto, eu diria, bastante interessante, que a jurisprudência vem tratando muito, e como hoje em dia na OAB tem caído também questões que têm, vamos dizer, passado pela jurisprudência, é importante nós relembrarmos esse tópico. Trata-se da sociedade em comum. Sociedade em comum, aqueles que se lembram, quando nós estudamos, ela se encontra, aqui ó, tópico 2, sociedade em comum. A sociedade em comum, ela encontra-se prevista nos artigos 986 a 990 do Código Civil. Cuidado com essa palavra sociedade em comum, porque é uma expressão que ela, eu diria, atualmente, ela é utilizada pela jurisprudência com base na doutrina atual para abranger 3 situações diferentes. Se a gente ler o artigo 986 do Código Civil, nós vamos ver que está escrito lá: enquanto não arquivados os atos constitutivos da sociedade no registro público competente, a sociedade reger-se-á por estas normas, da sociedade em comum. Tá bom. Então, numa primeira leitura, dá a entender que essa regrinha aqui da sociedade em comum é uma regra de transição, ou seja, é aquela regra que vai se aplicar àquela circunstância em que 2 ou mais pessoas estão constituindo uma sociedade, então elas estão lá elaborando o contrato, estão decidindo o valor do capital, é a chamada fase de legalização da empresa, né? E naquele momento, enquanto quaisquer relações que elas mantiverem com terceiros, aplicar-se-á a regra da sociedade em comum. Essa regra é muito fácil de entender. O que diz a regra da sociedade em comum? Que está aqui no Código Civil. Enquanto não tiver devidamente registrada no registro competente, qual será o registro competente? Se a sociedade se organizar empresarialmente, o registro será a junta comercial. Se a sociedade não se organizar empresarialmente, o registro será o cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Perfeito. Enquanto esse contrato não tiver devidamente arquivado, registrado, qual que é a regra que se aplica? Os sócios são solidária e ilimitadamente responsáveis por todas e quaisquer obrigações. Não importa se a obrigação foi contraída em nome de um dos sócios só. Na medida em que esta obrigação tenha sido contraída em proveito, em benefício daquela sociedade que está sendo constituída, eu vou dar um exemplo. Eu constituo uma sociedade com um outro colega para vender calçados. Eu já, em meu nome, vamos imaginar que em meu nome eu já pague a reforma daquele imóvel, onde vai ser a sede da empresa. Eu contrato em meu nome a reforma. Apesar de eu ter contraído essa obrigação em meu nome, como eu contraí esta obrigação em benefício daquela sociedade que está em constituição, o meu sócio também poderá ser responsabilizado. Ele será solidária e ilimitadamente responsável por essa obrigação. Desde que o credor consiga provar, e o código diz que pode ser por quaisquer meios, pode ser um escrito qualquer, uma mensagem de e-mail, hoje em dia até o WhatsApp se admite, né? Ou seja, por quaisquer meios, os terceiros podem provar a existência da sociedade. Então quer dizer que se eu não pagar as despesas da reforma, o meu sócio pode ser cobrado também. Por conta do quê? Desta responsabilidade solidária e ilimitada da sociedade em comum. Ainda que no contrato esteja escrito que o meu sócio só tem 10% do capital. Enquanto esse contrato não estiver devidamente registrado no registro público competente, todos responderemos de forma solidária e ilimitada. E quaisquer bens que nós adquiramos constituirão esse patrimônio em comum. Agora, uma vez arquivado o contrato, daí ela passa a seguir a regra prevista no tipo societário que ela adotou. Se é uma limitada, vai seguir a regra da limitada. Se é SA, regra da SA. Se é comandita simples, a regra da comandita. E por aí afora. Então quer dizer que esse ponto é importante. Tudo bem, bom, isso é o que está na lei, é o que você facilmente entende lendo o artigo 986, os artigos 986 e 990 do Código Civil. Agora tem um detalhe, hoje a jurisprudência, com apoio na doutrina do direito empresarial, admite a aplicação
destas mesmas regrinhas, ou seja, responsabilidade solidária e ilimitada, para todos os sócios, há mais outras duas situações. Quais são essas duas situações? Primeiro, aquela situação da sociedade de fato. O que é a sociedade de fato? É aquela que ela não está legalizada. Então, a sociedade de fato é aquela que ou ela existe só verbalmente entre os sócios, ou então ela até existe um contrato, o famoso contrato de gaveta. Mas, como o próprio nome diz, ele fica na gaveta, ele nunca foi arquivado no registro competente. Então, não existe, do ponto de vista legal, a sociedade, ela é de fato. Então, consequentemente, hoje se aplica também, a jurisprudência tem aplicado essa regrinha da sociedade comum à sociedade de fato. E a terceira circunstância em que essa regra tem sido aplicada é a hipótese da sociedade irregular. A irregular, o que é? É aquela sociedade que ela existe do ponto de vista legal. Ela existe quando? Ela existe porque ela teve os seus atos constitutivos arquivados no registro competente em algum momento. Isso é muito comum na prática acontecer. Ela foi registrada direitinho, então ela tem registro na junta ou no cartório, tem CNPJ, tudo direitinho. Só que num determinado momento da sua existência, seja por negligência dos sócios, por imperícia, eles acabaram deixando de atender algum requisito legal. E ela passou a ser irregular. Por exemplo, falece um sócio. Aquele sócio que tem 1% só do capital. Os herdeiros não têm interesse em inventariar a cota. Os sócios remanescentes acabam negligenciando essa situação e deixam o nome dele no contrato. Pergunta-se, essa sociedade está regular? Não, ela está irregular. Por quê? Porque aquele contrato social já não reflete mais a situação verdadeira dela, a composição societária dela. Aquele sócio que consta com 1% não existe mais, já faleceu. Então ele está irregular. Então aí também a jurisprudência tem aplicado a regrinha da sociedade comum. Então cuidado com esse termo que, por ser um termo de grande, vamos dizer, hoje uma expressão muito comum na jurisprudência, pode ser que caia alguma coisinha lá na OAB. Bom, terceiro tópico, esse aqui é muito fácil, que é a questão da natureza das sociedades, isso a gente falou bastante também nas aulas, que é a diferença entre sociedade empresária e sociedade simples. Bom, a diferença consiste no quê? Vai falar assim, sociedade empresária está registrada em juntas comerciais. Sociedade simples está registrada em cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Tá bom, mas essa é uma diferença registral. Mas onde está a diferença básica entre elas? Numa definição muito simples. Está na opção que os sócios fazem quando eles vão constituir. Então, os sócios, quando vão constituir a sociedade, pode ser uma limitada? Pode. A limitada é um exemplo de sociedade que nós vamos encontrar registrada tanto na junta como registrada em cartório. Nós vamos ter limitada, sociedade limitada empresária, e vamos ter sociedade limitada simples. Quando que será empresária, quando será simples? Muito fácil. A opção aqui de quem que é? É dos sócios. Os sócios é que vão optar. Então quer dizer que a regra qual que é para uma sociedade? O padrão, o normal, qual que é? Na medida em que ela tenha por objeto produção de bens, que é indústria, circulação de bens, que é comércio, prestação de serviço. É o artigo 966, caput do Código Civil. Ó. Artigo 966, caput, Código Civil. A regra geral. Vai ser registrado aonde? Junta comercial. Eles se organizam empresarialmente. Então, pode ser uma padaria, uma quitanda, um supermercado, um banco. Aqui. Exceção. Exceção está onde? Aqui, ó. Artigo 966, parágrafo único do Código Civil. Quando o Código Civil diz que aquelas atividades de natureza intelectual, artística, literária, até mesmo o artesanato, o pequeno produtor rural, na medida em que ele não se organiza empresarialmente, os profissionais liberais, o que acontece? Ele não se registra em junta comercial, ele não é empresário. Então, quando eles constituírem sociedades, uma sociedade de contadores, uma sociedade de médicos, uma sociedade de ensino, como é o caso de uma escola, onde que serão registrados? Cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Uma sociedade que fabrique produtos artesanais, mas é uma opção dos sócios essa. Na maioria das vezes a opção é dos sócios, certo? E única exceção qual que é? Sociedade de advogados. Cuidado, sociedade de advogados ela é simples
Porém, ela se registra onde? Ordem dos Advogados do Brasil, por disposição expressa do Estatuto da Advocacia. Então, esta é a única exceção. As demais sociedades, quando forem simples, registram-se nos cartórios de registro de pessoas jurídicas. Terceiro tópico que merece destaque, que é um tema também que tem uma incidência incrível na jurisprudência, na doutrina, é a questão do cheque. Aqui, ó. Cheque. Lei 7357 de 1985. Bom, por que esse tema é um tema tão recorrente, um tema, vamos dizer, tão atual? Porque o Brasil é um dos países, se não é o país, que mais utiliza cheque no mundo. Ah, mas como que sim mais utiliza cheque? Eu não uso mais cheque, você não utiliza mais cheque. Por que isso aí? Por uma questão muito simples. Veja, se nós lermos a lei do cheque, no seu artigo 1º, está escrito lá, no artigo 1º da lei do cheque. O cheque é uma ordem direta e incondicional de pagamento. O que significa isso? Direta por quê? Porque no cheque nós temos o emitente, nós temos o banco sacado, que é aquele que mantém os chamados fundos disponíveis, que é o nosso dinheiro que está lá guardado, depositado na conta, e nós temos o beneficiário. O beneficiário que é o credor. Aqui, ó. Credor. Tá bom. Então o que acontece? Por que é uma ordem direta? Porque o emitente dá a ordem para o banco. É o que está escrito na folha do cheque. Pague por a quantia de tantos reais a fulano tal, a quem? Ao beneficiário. Ou a sua ordem. O que é a sua ordem? O beneficiário pode dar uma ordem. Aqui, ó. A sua ordem. Essa ordem, ela recebe o nome, ela chama-se endosso. Então quer dizer que o endosso é a forma como o beneficiário dá a ordem para que o título seja pago a um terceiro. Então quer dizer que, de uma forma muito simples, emitente dá a ordem para o banco sacado. O banco sacado, a partir da existência dos fundos disponíveis, que é dinheiro de propriedade do emitente, ou aquele limite de crédito que o banco pode oferecer ao emitente, é o famoso cheque especial. O que o banco sacado faz? Se a ordem estiver devidamente preenchida e existirem os fundos disponíveis, o banco sacado cumpre a ordem. Se faltar algum dos requisitos, o banco sacado não cumpre a ordem, muito simples, e devolve o cheque. Então quer dizer que é direta por isso. E é incondicional. Por que essa ordem é incondicional? Incondicional significa que a emissão do cheque não está submetida, não pode ser submetida, subordinada a uma condição. Você se lembra o que é condição lá do direito civil? Quando a gente estuda direito das obrigações, condição é o quê? Condição é a submissão do cumprimento de uma obrigação a um evento futuro e incerto. Então, eu falo assim, ó, o pai fala assim para o filho, se você passar na OAB, eu vou te dar um carro novo. Por exemplo, isso é uma condição, porque por melhor que seja o preparo do candidato, lógico, ele não tem absoluta certeza se será aprovado ou não neste exame, ou no vestibular, ou se chover no dia 15 de novembro, eu lhe pagarei um jantar num determinado restaurante. É um evento futuro e incerto. Então, consequentemente, eu não posso, por isso que é incondicional o cheque, eu não posso subordinar o pagamento, o cumprimento da ordem a um evento futuro e incerto. Então, eu dou o cheque lá, ó, pague por esse a quantia de R$1.000 ao senhor fulano e tal, no dia 15 de novembro, se fizer só. O banco não... Isso é uma cláusula não escrita. Consequentemente, direto e incondicional. Mas, professor, mas e o famoso cheque pré-datado? Não é uma condição? Não. No pré-datado não é condição. Quando você emite o cheque e você põe lá embaixo, bom para,
15/10/2016, você não está subordinando isso a um evento futuro incerto. O dia 15/10/2016 ele vai chegar. Você não está dizendo se chover, se fizer sol, se... Não. Não é se. Simplesmente você está estabelecendo um prazo. Tá bom. Pergunta, mas isso vale perante o banco? Isso aqui, ó? Não. Isso perante o banco é cláusula não escrita. Porém, aqui tem um detalhe. Aqui entra naquela regrinha que a gente ouve falar desde o início do curso de Direito. Tudo que não é expressamente proibido é permitido. Não é? Não é o que diz a Constituição Federal no artigo 5º e 2º? A chamada legalidade ampla, né? Ou permissão em sentido negativo? Pois bem, é exatamente isso. Então, se a lei não está proibindo, porque o artigo 1º não proíbe que eu emita o cheque e combine, estabeleça esse acordo com o credor, com quem? Ó, este acordo é entre esses dois aqui, ó. Aqui, ó. Aqui está o acordo. Entre o emitente e o beneficiário. Eu falo, ó, o senhor podia guardar esse cheque aqui, só apresentá-lo ao banco sacado no dia 15 de outubro de 2016? Ele fala, tudo bem. Por esse motivo que o pré-datado, ele é admissível, porque ele se insere exatamente neste espaço que a lei deixa, ou seja, ela, na medida em que ela não proíbe expressamente este acordo entre emitente e beneficiário, ela autoriza este acordo por tratar-se de uma convenção privada. E com base nisso é que a jurisprudência editou, isso já faz algum tempinho, mas é extremamente atual isso, a súmula 370 do STJ, que diz o seguinte, falou, ó, a apresentação antecipada do cheque pré-datado caracteriza dano moral. Então quer dizer que se eu, você, qualquer pessoa combina com um determinado credor, pode ser empresário ou não, aí não depende de existir relação de consumo ou não. Simplesmente combina com um determinado credor, que eu estarei entregando um cheque a ele e ele assume a obrigação perante mim de apresentá-lo, levá-lo ao banco só naquela data futura. E ele, no entanto, apresenta antecipadamente, isso vai me causar um dissabor, vai me causar um desgosto, um descontentamento. Então aí é que está o dano moral, ou seja, e é presumido esse dano moral. Prova-se com a mera apresentação. Desde que eu tenha no cheque bom para, eu consiga provar que eu fiz o acordo com ele, ele descumpriu, ele apresentou antecipadamente, já caracterizou o dano moral. Então é basicamente isso. Agora, se o emitente teve um prejuízo material, daí ele vai ter que provar. Se ele teve o nome negativado e perdeu o empréstimo que ele estava tentando obter, ou teve algum outro prejuízo de ordem material específica, ele vai ter que provar, daí é o dano material. Mas o moral é presumido e prova-se com a mera prova, a apresentação do cheque, a desconformidade das datas de apresentação com a data que ele tinha combinado que o cheque seria apresentado, certo? Mas perante o banco, se isso foi apresentado antes, não existe isso aí, é totalmente cláusula não escrita. Bom, outro tema importante, que é um tema inclusive extremamente atual, e que merece também uma atenção, é o tema da recuperação de empresas. Vamos apagar aqui, ó. Nós tivemos falência, recuperação de empresas. Por aqui o item 5 da nossa pauta. Bom, recuperação é um tema que está muito em voga, está muito em voga, em moda, por conta de todo o cenário aí econômico. Basta nós abrirmos os jornais, vamos ver que grandes empresas aí estão atualmente em processo de recuperação ou requerendo a recuperação. Basicamente, o que é recuperação? Relembrando o que nós vimos aqui nas aulas. Trata-se do quê? De um acordo. Então, a palavra aqui chama-se acordo. É um acordo que pode ser realizado entre quem? Entre um devedor. Quem que é esse devedor? Aqui é importante esse ponto. Aqui, ó, requisitos. Esses requisitos são muito importantes. Estão no artigo 48 da lei.
um devedor. Então esse acordo, ele pode ser realizado devedor, que seja o quê? Empresário ou empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, ou sociedade empresária. Então quer dizer que ele tem que ser empresário, EIRELI ou empresária, há mais de 2 anos devidamente registrado. Então quer dizer que se ele estiver irregular, ele já não pode ter o seu pedido aceito, o seu pedido processado. Começa por aí. Então quer dizer que, primeira coisa, a regularidade formal. Para poder tentar obter esse acordo, tem que estar regularmente registrado há mais de 2 anos em junta comercial. E se for uma sociedade simples registrada em cartório, não pode obter recuperação. Se for um profissional liberal, não pode obter. A recuperação é específica para quem? Empresários, EIRELIs e suas empresárias, registrados há mais de 2 anos em junta comercial. Como se prova isso? Certidão da junta comercial. Perfeito. Esse acordo ele pode ser realizado entre quem? Entre esse empresário e quem? Parte dos seus credores. Por que parte dos credores? Cuidado aqui. Existem determinadas categorias de credores que estão legalmente fora deste acordo. Quer dizer que eles não participam desse acordo. Eu chamo a atenção de vocês, já chamei a atenção nas aulas, mais uma vez, quando vocês revisarem, artigo 6º, artigo 49, parágrafo 49, parágrafo 3º e artigo 86, inciso 2º. Aqui nesses 3 artigos, o que nós temos? Nós temos o rol, a relação de credores que estão fora da recuperação. Vou dar exemplos. Fisco. O fisco está fora da recuperação. Tanto o fisco como a Previdência Social. Por quê? Porque são instituições públicas. Estamos falando do próprio Estado aqui. Então, aqui incide aquele princípio da indisponibilidade do interesse público. Ou seja, o Estado não pode transigir, salvo quando a lei autorizar. Ele não pode ir lá comparecer a uma assembleia, o representante da fazenda pública, do fisco, e transigir, fazer qualquer tipo de acordo, não. Porque já existe o acordo previsto na lei. Tem o refis, existem os planos oficiais de parcelamento. Então, consequentemente, não é possível que o fisco participe da recuperação. O que mais? Artigo 49, parágrafo 3º. Aqueles credores, algumas categorias de credores, geralmente instituições financeiras, que têm contratos específicos com o empresário. Vou dar exemplo. Aquele contrato de arrendamento mercantil, chamado leasing. Muito comum a empresa, quando ela quer obter máquinas novas, ela faz um arrendamento mercantil, ela arrenda a máquina. Como se fosse uma locação, só que ao final ela tem a opção de adquirir a máquina, ao invés de alugar. Alienação fiduciária em garantia é outro exemplo, muito comum. Hoje em dia, a empresa financia máquinas, equipamentos com alienação fiduciária. O que mais? Artigo 86. Aqui é um contrato de ACC, adiantamento em contrato de câmbio. Contrato específico de empresas de importação e exportação. São aquelas notinhas de rodapé que às vezes caem. Por coincidência, acabam caindo, às vezes, no exame, no concurso. Então, preste atenção nesses 3 artigos, são as exceções. Exceções à regra. São créditos que não participam da recuperação. Então, por isso que a recuperação ela é um acordo que pode ser realizado entre o devedor empresário e parte de seus credores. Por quê? Porque esses daqui já ficam fora. Além disso, neste acordo, veja, e aqui entram as espécies de recuperação, as modalidades de recuperação. A lei basicamente diferencia a recuperação em recuperação. Aqui, vamos pôr aqui espécies. Espécies, ou alguns autores chamam de modalidades. Nós temos o que? A recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. Diferença básica qual que é? Na recuperação judicial, este acordo, o empresário vai tentar obter esse acordo como? No bojo de um processo. Que processo? É um processo específico. Que começa onde? Começa aqui no artigo 48. Quando ele dá entrada no pedido de recuperação. Então ele vai lá dar entrada no pedido de recuperação perante o Poder Judiciário, perante o juízo
a vara, o órgão jurisdicional em que estiver o seu principal estabelecimento, se ele tiver mais de um, se ele só tiver um, é lá naquela comarca mesmo, e vai fazer o quê? Vai atender aos requisitos do artigo 48, então está registrado há mais de 2 anos, não ser falido, se foi falido, que já tenham sido extintas as obrigações, não deva mais nada, não ter, da mesma forma, obtido recuperação judicial a menos de 5 anos. Então quer dizer que todos os requisitos ele vai ter que atender. Tudo isso ele comprova por meio de certidões, basicamente. Né? A partir daí o que ele faz? Neste processo que ele vai iniciar, ele vai apresentar o seu plano de recuperação, os credores serão intimados a se manifestar, e das duas uma. Se os credores ficarem em silêncio, o plano está aprovado tacitamente. Se opuserem, convoca-se a Assembleia de Credores, e na Assembleia, por maioria, os credores aprovam ou não. Se aprovarem, vai cumprir o plano, da forma como ele propôs. Se não aprovarem, vai para a falência. Então quer dizer que isso é a recuperação judicial. A extrajudicial também é um acordo, só que ela avisa o quê? O acordo vai ser obtido fora de juízo. Então o devedor procura seus credores, e detalhe, na extrajudicial tem uma outra categoria de credores que está fora também, cuidado, que são os, aqui, ó, por aqui, ó, exceto trabalhistas. Então, na recuperação extrajudicial, o trabalhista fica fora também. E os acidentários. Esses daqui estão fora da extrajudicial. Eles estão dentro da judicial. Então, quando você for estudar, for relembrar, você põe lá no seu mapinha. Recuperação judicial. Esses estão fora. Recuperação extrajudicial. Estes mais estes. Ou seja, trabalhistas e acidentários. O que o empresário vai fazer para tentar obter recuperação extrajudicial? Ele vai procurar os seus credores. Que credores? Aqueles que não se enquadrarem nessas categorias. Então, por exemplo, o quirografário, com garantia real, com privilégio. Vai procurar os credores, vai apresentar o plano a eles e vai, se ele conseguir obter adesão a esse plano de credores que representem mais de 3/5 das suas dívidas sujeitas à recuperação, do seu passivo, sujeito à recuperação, mais 3/5. Portanto, aqui é uma maioria qualificada. O que vai acontecer? Ele vai a juízo, pede para o juiz homologar. Quando o juiz homologar, o plano estará aprovado e terá efeito erga omnes em relação a todos os credores, os menos de 2/5 que não concordaram. Certo? Pessoal, o nosso tempo, infelizmente, já está esgotado. Esses são os tópicos que eu gostaria de destacar aqui nesses breves 30 minutos que nós tivemos. Gostaria de desejar muito sucesso a vocês, muita sorte. Fico à disposição, inclusive, para qualquer dúvida, por e-mail e através da nossa página no Facebook, que vocês já têm o endereço, tá bom? Obrigado e sucesso. Obrigada, muito obrigada. Eu vou mudar de... Tenho só que tirar o microfone, vou dar pra